todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva para a discursiva do CNU. Ai, Flávio, escrever é muito difícil, escrever é muito complicado, mas escrever, meu filho, vai colocar você dentro das vagas. Então é o que você precisa fazer. E eu estou aqui para ajudar você nesse processo. Então, vamos primeiro ver algumas dicas gerais e depois a gente já vai escrever um texto lá dentro da estrutura do seu bloco para você entender como você precisa organizar as ideias. Às vezes a gente sabe muita coisa, né? A gente tem realmente informação, conhecimento técnico acerca do tema, mas apresenta uma dificuldade na estruturação das ideias. Então, eu vou trabalhar isso tudo com vocês agora, neste nosso encontro com foco no CNU. Então, a primeira questão é entender o que é uma prova discursiva. Então, Flávia, quando aparece lá assim, discursiva, o que eu vou levar em consideração, como eu vou pensar, perceber esse texto? Então, nós estamos aqui explicando o que é uma discursiva, tá? Então, uma discursiva é uma questão em que o candidato precisa formular uma espécie de resposta. Logo, a gente sabe que haverá uma questão com foco em uma determinada área do conhecimento. Então, a depender do seu cargo, né, a depender do cargo escolhido, da especialidade escolhida, você vai ser submetido a uma prova de um determinado assunto. Então, nós temos desde questões de tecnologia da informação, a questões de ciclo de política pública, temos questões, por exemplo, voltadas para a legislação do SUS, temos questões voltadas para alimentação, controle de alimentação, pragas, né, dentro da agricultura. Então, uma infinidade de possibilidades temáticas aí, a depender do seu cargo. O que a gente já sabe, você precisa de conhecimento técnico, porque os temas de uma discursiva são temas afetos à área específica de atuação do candidato. Então, nosso objetivo aqui nem é tanto entrar no seu tema. Claro que nós vamos trabalhar os temas, né, e os conteúdos atinentes ao seu tema, mas o nosso objetivo aqui é principalmente garantir que você estruture um bom texto. Então, como esse texto tem que ser estruturado, como as ideias devem ser organizadas, como são corrigidas as questões discursivas na sua prova. Então, nós já sabemos o seguinte, a discursiva, ela é um texto dissertativo. De que categoria? É um texto dissertativo expositivo. Por quê? Ele traz como embasamento uma área específica do conhecimento. Então, já sabemos que a discursiva diz respeito a uma área específica do conhecimento, diferentemente de um tema de atualidades, né? Então, aqui a gente já sabe que ela tem a ver com a área específica, é um texto dissertativo porque é para falar sobre, né? Expositivo, porque tem a ver com conceito, explicações, análises. Então, basicamente, a gente vai se pautar em algum conhecimento do edital específico do candidato, tá? Em regra, a discursiva, ela tem como propósito básico avaliar o conhecimento técnico. Tanto que, se o candidato zerar o conteúdo, ou seja, se o candidato não detiver o conhecimento técnico, não adianta nada. Os pontos destinados à língua portuguesa são simplesmente desconsiderados. Então, Flávia, metade é português. Não, meu filho, metade é português desde que você acerte a parte do conhecimento técnico, porque senão o português não vale nada na sua vida, tá? Então, logicamente, o ponto central da discursiva é o conteúdo. Você precisa organizar as ideias, estruturar o texto, mas o mais importante, o mais fundamental aí é que você tenha domínio técnico realmente, tá? Então, basicamente, o objetivo dentro da área técnica é analisar, relacionar e expressar conceitos de forma clara e coerente. Então, basicamente, a gente sabe também que as questões discursivas não se prestam à apresentação de um posicionamento. É claro, gente, que eu posso ter um determinado tópico dentro da discursiva, que são muito comuns as questões discursivas formuladas com tópicos. Podem ou não ser formuladas a partir de tópicos, tá? Esses tópicos podem vir separados em A, B e C, ou bolinhas, ou eles podem vir ali elaborados dentro de um enunciado completo. Aí a gente vai ver alguns tipos de enunciados só
para você se sentir mais confortável com a estrutura dessas questões discursivas, tá? Mas vamos pensar o seguinte, eu posso, em algum determinado tópico da discursiva, colocar para você explicar, por exemplo, a importância da implementação do governo eletrônico para o desenvolvimento de um país. Quando eu falo da importância, é claro que eu estou pedindo uma opinião, porque eu estou falando assim, ó, é importante, eu julgo importante, mas não é a sua, né? É a opinião considerando-se o quê? A implementação do governo eletrônico. Vamos supor que eu tivesse PJE também. Ah, então vamos falar do processo judicial eletrônico. Basicamente, eu estou pedindo a importância daquilo ali. Ah, não, vamos falar de agricultura familiar. Eu posso trazer um tópico falando da importância dos incentivos à agricultura familiar. Beleza, ou das políticas de incentivo à agricultura familiar. Ah, Flávia, mas eu nem concordo com essas políticas. Aí é que está o grande segredinho da questão discursiva, não é o que você acha. Então, quando a gente fala da importância dessa política, é porque basicamente ela já foi verificada, ela trouxe um retorno para a coletividade. Então, é com base nisso que você vai escrever. Então, importância para quem? Importância no olhar técnico, importância na perspectiva governamental, e não aquilo que você acha ou não acerca do tema. Então, é esse o ponto central da discursiva. Logo, é um texto, principalmente, como já falamos, expositivo, se baseia em temas específicos previstos no seu edital, beleza? Então, a gente já sabe aqui que são temas previstos no seu edital. As questões discursivas em concurso público exigem uma abordagem estratégica para que, dentro do contexto proposto, o candidato desenvolva todos os itens abordados. Então, são vários itens abordados e aí a gente tem que estabelecer ali um critério para colocar esses itens todos na nossa resposta. Aqui eu coloquei que uma dica interessante é observar os verbos presentes no comando da questão e os substantivos, porque basicamente quando a gente observa os verbos e os substantivos, a gente consegue ter uma lógica do que deve ser escrito dentro do texto. E aí a gente faz a conferência entre esses verbos e o nosso padrão de resposta, tá? Vamos a algumas dicas importantes então, pensando na sua questão discursiva. O primeiro ponto é, antes de começar a escrever, certifique-se de entender completamente o tema e as perguntas, os subtópicos que vieram ali na questão. Então, às vezes, gente, na ânsia de começar a escrever muito rápido, a gente lê o tema muito rápido e pula partes, né? E isso vai trazer prejuízo à sua nota. Eu falo que uma leitura cuidadosa do tema, marcando os verbos, marcando os substantivos, ela pode trazer um resultado enorme para a sua questão discursiva. Então, gaste realmente um tempo, né, lendo o tema, porque essa leitura do tema, ela vai ajudar você a amadurecer quais são os aspectos que devem ser elencados ali na sua questão discursiva, tá? Defina as seções do texto, as partes do texto. Então, exceção com S, cedilha aí, né, para você definir os pedaços que nós vamos ter dentro do texto. Então, defina essas seções dentro do texto, essas partes. Flávia, eu devo fazer uma introdução, eu devo fazer uma apresentação geral do tema, uma conclusão? É sempre bem-vindo, gente. Estruturar o texto adequadamente faz toda a diferença. Então, a gente pode deixar os tópicos para o desenvolvimento e minimamente fazer uma introdução e uma conclusão. Nós vamos falar sobre isso, né, em outras aulas, eu já vou ajustando com vocês. Eventualmente, existem alguns tópicos que vão trazer, por exemplo, o conceito central daquele tema. Bom, se esse tópico vai trazer o conceito central do tema, ele pode ser colocado dentro da introdução. Eventualmente, eu vou ter um tópico que vai trazer possíveis soluções e propostas de intervenção, elas são atinentes à conclusão. Então, esse tópico também ele pode ser alocado dentro da conclusão. Então, a gente tem que olhar a estrutura dessa questão e entender completamente o nosso tema. Gaste um tempo lendo o tema, porque isso resolve muitos dos seus problemas. Observe quais são as perguntas que estão ali destacadas, né, para você se sentir mais confortável na estruturação do seu texto, tá? Bom, organize seus pensamentos.
Flávia, eu posso fazer esse rascunho? Pode, se der tempo, pode, mas dependendo da prova, você não consegue fazer rascunho. O ideal é que você faça pelo menos um esboço do texto. Quais são as informações que você detém acerca daquele tema, né? Então, faça pelo menos um planinho de texto, um esboço, um plano de texto. Aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer esse esboço. Eu posso separar sessões, né, do texto e colocar assim, olha, na introdução eu vou explicar o que são as políticas públicas. Depois eu vou falar da importância do ciclo das políticas públicas e já suas etapas. Aí no desenvolvimento eu vou explicar cada uma dessas etapas e exemplificar com políticas públicas. E depois eu vou fechar o meu texto falando, por exemplo, que as políticas públicas, elas acabam trazendo benefícios à sociedade. Então eu já tenho ali basicamente uma lógica. Flávia, e se eu não tiver nenhum conhecimento acerca do tema? Gente, isso é muito complicado, mas enfim, você vai buscar as informações da melhor maneira possível. Respira, calma, não chora, né? Lava o rosto, toma água e vai tentar fazer o seu melhor, porque é isso que a gente tem que fazer. Mas isso não vai acontecer com você, não, porque eu sei que você está estudando o suficiente. Então, é claro que você terá informações adequadas acerca do tema, tá? Bom, vá direto ao ponto na introdução, tente fazer uma introdução clara. A sua prova, ela mede conhecimento específico. Então, comece com o quê, gente? Vou usar um marca-texto aqui, ó. Comece com os conceitos fundamentais sobre o tema. Ressalte sempre que possível a importância daquele determinado conceito no contexto da administração pública, porque, afinal de contas, você está fazendo um concurso público. Então, tudo o que você estuda deveria ser, em alguma medida, aplicado ali na gestão pública, tá? Então, comece com uma introdução que apresente o tema e esclareça a sua abordagem. E essa abordagem não é opinativa, ela é expositiva. O que eu quero dizer com comece com uma introdução que apresente o seu tema e esclareça a sua abordagem? Quais são os tópicos previstos nesta questão? Como eles estão organizados? Então, a partir desses tópicos, você já vai elencá-los ali na introdução para poder fazer os desdobramentos depois. Então, isso favorece demais a elaboração do texto e mostra que você tem uma organização, né, gente? E aqui, ó, uma coisa que eu já tinha falado, se houver algum tópico na questão discursiva que se encaixa na introdução, você já pode se valer deste espaço do texto para respondê-lo. Isso também é importante, porque mostra uma otimização, né? Às vezes você tem uma dificuldade muito grande com a organização do espaço. Ah, Flávia, geralmente você faz, eu consigo até entender, mas na hora que eu vou escrever eu não consigo alocar tudo o que eu sei sobre o tema dentro do espaço previsto. Gente, isso acontece, mas é treino. Eu faço redação todos os dias. Você quer ir para a prova tendo feito o quê? 5? É meio pouco, tá? Então, na verdade, você tem que mandar algumas para correção, porque você precisa de um feedback em relação aos pontos de melhoria na sua escrita, na sua letra, no próprio conteúdo. Então, você precisa mandar algumas para correção. Isso não quer dizer que você vai se limitar a alguns temas. A ideia é que você faça mais, por isso sempre há temas extras, né? Então, a despeito de a gente não corrigir todos os seus temas, eu sempre proponho para você temas extras para que você possa se sentir mais confiável, mais confortável ali no desenvolvimento das suas ideias, tá? Então, você já pode se valer do espaço da introdução para responder aí, de repente, a algum dos tópicos que tenha uma afinidade com a introdução. Faça uma frase inicial de contextualização. Evite parágrafo frasal, tá, gente? Isso é sempre um erro. Então, faça uma frase geral de contextualização e siga, já se atendo a alguns dos aspectos abordados ali na sua prova. Assim, você não corre o risco de ficar sem linhas para responder a tudo que o comando proposto trouxe, né? Então, às vezes, o aluno fala assim, ah, mas eu não consegui responder a questão toda. Mas faltou, às vezes, organização ali em relação ao desenvolvimento da questão. Então, procure organizar a sua questão da melhor maneira possível, especialmente para não faltar espaço e para você se ater a todos os tópicos que foram propostos. Bom, depois um desenvolvimento estruturado. O
que eu vou chamar de desenvolvimento estruturado? Cada parágrafo deve conter uma ideia clara, apoiada em fatos ou explicações. Sempre que possível, você tem que o quê? Exemplificar. Se for o caso, a legislação de apoio ou autor da corrente usada no desenvolvimento do texto. Gente, nós estamos falando de uma prova de conhecimento. Então, a sua questão discursiva, ela mede, acima de tudo, conhecimento. Logo, eu preciso que você cite a lei, que você cite o autor de referência, que você coloque exemplos. Ai, Flávia, mas eu não lembro o nome, o número da lei. Às vezes você não lembra o número, mas você lembra a alcunha. Então você fala Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Maria da Penha. Então você pode se referir à lei pela sua alcunha. Não há problemas nisso. Mas na maioria das vezes, gente, de tanto vocês estudarem a legislação, porque vocês têm que pensar que a discursiva ela é um benefício para o candidato em relação à prova de atualidades. Por que ela é um benefício em certa medida? Você pode até achar que não é verdade, mas é. Cara, a discursiva ela te força a estudar para a prova objetiva mais ainda, porque todos esses conhecimentos que estão previstos na discursiva, eles também serão contemplados na objetiva. Então você está otimizando seu estudo. Agora imagina, por exemplo, quando o aluno vai fazer uma prova de atualidades, né? Quando ele vai fazer uma redação de atualidades, ele tem que estudar uma infinidade de temas, que é muito aberto, muito mais aberto do que o escopo de uma discursiva. Ele não sabe qual vai cair. Tudo bem que ele tem a condição ali de sacar um pouco melhor a argumentação para fazer um texto, mas ele ainda tem que estudar toda a parte específica também do seu edital. Então aqui você faz um estudo otimizado. Tudo que vai cair na sua objetiva pode cair na sua discursiva. Então as duas coisas dialogam e isso acaba sendo positivo aí para o candidato. Então no desenvolvimento, gente, por favor, além de uma estruturação lógica, observando os comandos solicitados, então sempre assim, essa observação em relação aos comandos solicitados de prova, né? É importante. Agora, se você não souber a legislação de apoio, tudo bem, mas tenta pelo menos ver se você tem um constitucionalista, um administrativista, se você tem um autor, é de administração pública, vamos citar pelo menos um chavenato, não é possível, né? Então o candidato ele tem ali uma base das referências da sua área, tá? Como se trata de um texto técnico, nem sempre será necessário ou possível encaixar uma conclusão. Às vezes não há espaço físico para isso, tá? Mas lembrem-se de que há tópicos que se ajustam à conclusão e aí, obviamente, a gente vai encaixar esses tópicos no fim do texto. Tente fazer pelo menos uma frase fechando o texto, né? Pelo menos uma frase que sintetize o tema, a qual deverá ser a última do texto. O ideal, obviamente, é que você opte por fazer um parágrafo conclusivo completo, com 2 ou 3 frases, atendo-se à retomada dos aspectos desenvolvidos ao longo do texto. Eu sempre falo que é o ideal. Agora, entre o ideal e o possível, há uma grande lacuna. Um texto discursivo, tecnicamente, ele tem que se pretender a responder o que foi proposto, tá? Então, o objetivo dele é uma resposta formal. Essa resposta precisa ser dividida em parágrafos? Sim, porque geralmente essas questões discursivas, elas vão trazer tópicos, ainda que formuladas com um enunciado único. Então, existem modelos diferentes, mas mesmo sendo um enunciado sem tópicos explícitos, eles costumam colocar dentro do enunciado assim, explique e exemplifique, aborde X e Y. Então, você tem que trazer os desdobramentos, tá? Agora, gente, nós temos que sempre ficar atentos à regra do seu edital, à regra do seu concurso. Então, por exemplo, no caso do edital do CNU, especificamente o edital do CNU, trouxe assim, que as partes do texto serão consideradas. Então, e aí veio explícito no seu edital, a gente já viu isso. Então, veio lá que o texto ele tem que ser formulado a partir de uma introdução, de um desenvolvimento e de uma
conclusão. Então, o seu texto deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Por quê? Porque o seu edital está falando. Então, a despeito de eu ter escrito aqui que, às vezes, nem é necessário colocar a conclusão, e isso é verdade, porque algumas questões discursivas são muito curtas, 15 linhas, 20 linhas, então nem dá. Aí a gente tenta incluir uma frase ali de fechamento do texto. Mas no seu texto do CNU, na discursiva, está escrito que a estrutura será considerada em língua portuguesa. Já começa por aí, tá? Esse tópico é chamado lá no seu edital de coerência e coesão. E a banca ainda explicou que ela vai considerar coerência e coesão a estrutura do texto. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ah, eu concordo muito com isso? Mais ou menos, porque coerência e coesão são duas outras coisas. É claro que a estrutura do texto, a progressão, a continuidade são elementos ali pertencentes à coerência, tá? E a coesão, a transição das palavras, então a gente tem o uso de conectores, o uso de referenciais, sequenciadores, pronomes anafóricos, então todos os elementos que vão fazer a articulação das ideias. Então essas transições são consideradas ali para efeito de coesão. Então, vamos pensar uma coisa. A despeito de, em uma questão discursiva, normalmente não haver necessidade de se fazer uma conclusão completa, no CNU precisa. Logo, se você não o fizer, vai perder pontos, tanto no dia da prova como aqui na correção das nossas discursivas, beleza? Bom, então, ok. Vamos passar agora pensando em outros pontos, tá? Flávia, em relação à modalidade linguística, o que eu tenho que usar, gente? Eu tenho que usar uma linguagem formal. Então, quando a gente pensa basicamente no uso da língua, nós temos que nos valer da modalidade o quê? Formal da língua. E técnica, se necessário. Por quê, gente? Se eu estou num contexto de conhecimento específico, conhecimento técnico, obviamente eu posso ter de me valer de vamos falar remédios constitucionais, mas a palavra remédios é figurada, tá? É figurada. Mas vamos supor que a gente tenha um texto sobre isso. Aí o aluno tem que falar habeas corpus, habeas data. Ele vai ter que usar, de alguma medida ali, algum latinismo, porque esses termos são assim, e eles são termos próprios da área. Então, a linguagem técnica, ela pode aparecer, tá? Por exemplo, a accountability pode aparecer, faz sentido, né? E outras tantas expressões técnicas atinentes à área do candidato. Então, use a linguagem formal. O português que deve ser empregado na sua questão discursiva é o português padrão. E, se necessário, você vai se valer também da linguagem técnica. Lembrando que a linguagem técnica, ela precisa ser motivada. Ou seja, você não vai usar vesprimeva, porque isso não é necessário, né? O menino, uma coisa é um latinismo em habeas corpus. E outra coisa é vesprimeva. Vesprimeva é breguice no seu texto, né? E habeas corpus, habeas data já são latinismos necessários à construção do seu texto. Ah, eu tô fazendo um texto de publicidade e propaganda. Aí vai aparecer a palavra marketing, vai aparecer alguma coisa, né? Algum estrangeirismo que já está ali inserido no contexto da área. O pessoal de TI, nossa senhora, infinitos estrangeirismos. Flávia, o que você acha que eu tenho que usar? Site ou sítio? A primeira coisa que eu diria é o seguinte: observe como veio no seu enunciado e mantenha o padrão. Se no seu enunciado da questão trouxe sítio, mantenha. Se trouxe site, pode usar, porque não tem como a banca te penalizar por algo que ela utilizou no enunciado da questão, tá? Então é esse tipo de detalhe que a gente precisa observar. Bom, eu tenho então que a gente tem que observar que o contexto que a gente está é um contexto de linguagem, o quê? Profissional, e em sendo um contexto de linguagem profissional, eu posso usar os estrangeirismos desde que motivados. Então, não utilize estrangeirismos ou tecnicismos desnecessários. Também, evite construções muito rebuscadas, inversões sem sentido e preciosismos na estruturação da frase. Mas, por outro lado, gente, você também não vai usar gírias, coloquialismos e linguagem informal, tá? Então, o uso da linguagem técnica precisa ser motivado e, para a estruturação das suas frases,
evite frases muito curtas e frases muito longas. O que é um tamanho bom de frase, né? Então, uma frase ideal deve ter, no mínimo, três linhas. No mínimo não, vou até fazer o melhor. Vamos falar assim, ela deve ter em torno de 3 linhas, tá? 2, porque se você passar muito de 4, ela também já vai ficar uma frase muito longa. Então, a frase ideal deve ter cerca de 3 linhas. Bom, então a gente já sabe que eu não posso fazer frases muito longas e nem frases o quê? Muito curtas, porque esse tipo de frase prejudica o nosso texto. Obviamente, evite repetições desnecessárias. Repetir as mesmas ideias ou as mesmas palavras prejudica a progressão do texto. Nesse caso, gente, o ideal é que a gente use formas variadas de coesão. Coesão lexical sinonímica, né? Palavras que têm o mesmo sentido. Hiperonímica, que eu posso falar esse problema, essa questão. Então, por exemplo, eu posso sair de um termo mais específico e ir para um termo mais geral. Então, eu cito, por exemplo, qual que é o problema e depois eu falo esse problema, essa questão, essa situação. E no caso da hiponímica, eu faço o contrário, né? Eu saio de um termo mais geral e vou para um termo mais o quê? Específico. Então, eu falo as políticas públicas. E aí, depois eu faço desdobramentos falando dos tipos de políticas públicas. Então, eu falo assim, uma política contributiva, né? Eu mostro ali algumas opções de política pública. Redistributiva, né? Eu vou trabalhando tipos de políticas públicas dentro do meu texto, beleza? Então, esses seriam aspectos vocabulares a serem observados na sequência da escrita. Mas isso a gente só consegue ver na prática. Então, eu vou ter que te mostrar textos para você ficar mais confortável em relação a isso, tá? Bom, o que mais que a gente tem aqui? Baseie-se em fatos e dados. Então, sempre que possível, como se trata de um texto técnico, use como referência fatos e dados para embasar as suas afirmações, tá? Isso não só reforça a argumentação, e não a argumentação no sentido de defesa de tese, né, gente? Que a gente sabe que aqui a gente não está defendendo uma tese, é a argumentação do seu texto mesmo. Mostra o seu conhecimento técnico sobre o tema. Um texto de área específica, ele prevê o domínio de conhecimentos específicos. Então, para demonstrar um domínio mais profundo em relação a um tema, é necessário relacionar os conceitos a fatos e dados dentro desse contexto do tema. Bom, escreva de forma clara e coerente. A gente já sabe que tem que evitar frases longas e muito complexas que podem tornar o seu texto confuso. Já sabemos que cada parágrafo tem que ser construído, né, com mais de uma frase, então evite parágrafo frasal. O que é um parágrafo frasal, gente? Parágrafo com apenas uma frase. Isso compromete o seu texto. Então, parágrafos com apenas uma frase. Isso tem que ser evitado, né? Lembre-se de que a clareza é a base de uma boa comunicação. Então, o parágrafo é sempre um conjunto de frases. Então, 3 ou 4 frases. Promova dentro do texto todas as formas de coesão. A coesão referencial, que é feita por meio de pronomes, né? A coesão sequencial, que é feita por conjunções. A gente já tinha falado aqui da questão vocabular, que é essa coesão lexical. Então, todos os mecanismos que podem aí contribuir para a produção adequada do sentido dentro do seu texto. Retire os comandos de prova estrategicamente no texto. Faltando 2 minutinhos para terminar a nossa aula. Não, 2 não, uns 10, né, gente? Ai, o estúdio travou e etc. O outro estúdio, né? Mas não tem problema, a gente tem um estúdio sobressalente. Então eu corri para minha casa pra gente gravar o restinho da nossa aula. Só que aí aqui em casa sentada, não é em pé, igual lá, e a cor ficou um pouquinho diferente e eu troquei de roupa. Nada grave. Vamos continuar, que nós estamos falando sobre os comandos de prova. Gente, eu falei, não vai ter jeito de botar a mesma roupa, vamos do jeito que dá mesmo, para acabar a nossa aula e a gente poder escrever um texto, que é o mais importante, né?
Então, olha o que a gente tem. Reitere, eu acho que essas duas dicas são, vamos dizer assim, algumas das mais importantes aí da nossa aula de dicas com foco em discursiva. Reitere os comandos da prova estrategicamente no texto. Esses comandos normalmente têm a ver com verbos ou com substantivos. Fazendo a nossa questão, vocês vão perceber isso aqui. Então, normalmente eu estou pensando em verbos ou substantivos. Aí, na sequência, nós vamos fazer uma aulinha em que a gente vai produzir um texto. Ao longo da resposta, certifique-se de que todos os comandos de prova foram escritos e, obviamente, desenvolvidos. O negócio é ficar usando assim, ó. Quanto a xxx... no que diz respeito a xxx, né? Em relação a... no que se refere a... Então, nesse caso aqui, os pontos a serem colocados vão exatamente aparecer aqui, ó. Quais são os substantivos que estão lá propostos? Aí o substantivo 1, o 2, o 3, ou 4. E eu vou colocar isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, mostrando que realmente eu estou respondendo àquele tópico. Então, isso aqui se justifica, né, para você comprovar que está respondendo a todas as partes da sua questão discursiva, tá? Então, atenha-se a todas as partes da sua questão discursiva. Então, faça literalmente a conferência ali, ponto a ponto dos comandos de prova, para que você não deixe de responder nada, tá? Por pressa, em função do inadequado gerenciamento de tempo, o que pode acontecer, né, gente? Às vezes a objetiva veio muito grande, enfim. Então, por pressa, ou você tinha mais de uma discursiva para fazer, muita coisa para você alinhar, né? Então, por pressa ou em função ali de um gerenciamento inadequado do tempo no dia da prova, pode passar algum ponto sem resposta e isso, obviamente, vai acarretar prejuízo à sua nota e não é o que a gente deseja. Então, assim, atenha-se a todos os pontos da discursiva. Nós já comentamos que você tem que gastar entre 1 hora e 30 ali com esse processo de elaboração de um texto ali de 20 a 30 linhas, tá? Bom, revisão final. Gente, revisão final é essencial, porque você não quer ter descontos gramaticais. Então, às vezes é uma crase, uma vírgula, um acento, uma letra mal desenhada. Então, faça a revisão antes de passar o texto para a folha definitiva, né? Porque senão é assim. O menino tá lá fazendo o texto, revisa depois que já terminou tudo. Depois que você já terminou, você não vai ter como consertar, não, é? Então, antes de passar o texto para a folha definitiva, revise-o para evitar desvios gramaticais, desvios ortográficos, uso inadequado de sinais de pontuação ou ausência de algum sinal de pontuação. Uma boa revisão, ela pode melhorar consideravelmente o seu texto e evitar prejuízos à nota. A qualidade do seu texto, ela depende também dessa etapa de revisão. Então, eu falo que escrever um texto depende de 3 etapas. Planejamento, que pode ou não envolver rascunho, porque aí depende de como você organiza esse planejamento. Esse planejamento, ele pode se dar apenas nos tópicos que você precisa elencar em cada parte do seu texto. Pode se dar, depende de como você está treinando e da sua facilidade de exposição de ideias. Então, a primeira parte é planejamento. A segunda parte é a construção efetiva do texto. Então, você vai pegar aquele planejamento e transformar em sentenças, em frases. Então, basicamente, você tem ali a etapa intermediária, seria fazer ou não um rascunho, tá? E, por fim, a revisão. Porque a revisão desse produto final, ela permite que você observe, por exemplo, se algum comando de prova não foi respondido, se existe algum problema gramatical no seu texto. Então, essa revisão final aí, ela pode melhorar consideravelmente o seu texto. Atenção, especialmente na hora de passar para a folha de resposta, para não pular palavras ao transpor o texto para a folha definitiva. Se por acaso acontecer, você vai ter que colocar uma chavinha. Eu deixo sem? Lógico que não, porque não vai fazer sentido, né? Então, se por acaso acontecer, você vai colocar uma chavinha e inserir a palavra que foi omitida. Flávia do céu, só que aconteceu o seguinte, eu pulei uma linha inteira. Nossa, gente, isso é difícil demais de administrar. O negócio é fazer com calma, por isso que eu falo que o texto tem que ser planejado. O que eu acho que você tem que já pensar, né? Tá lá na sua folha de resposta, basicamente aqui, ó, você imagina o seguinte, já coloca umas pequenas marcações assim, pra você ir acompanhando o que você tá fazendo. Então,
tenta estruturar ali as linhas direitinho, ó, se eu tô na linha 1 do rascunho, eu vou na linha 1 do texto definitivo e assim vai, para evitar esse tipo de problema. Acontece? Sim. Tenho que fazer? Muito pouco. No caso, eu sugeriria que se sua letra não for muito grande, você insira lá o pedaço pequenininho na linha superior, tá? Então, assim, é basicamente isso que dá para administrar. Eu não vou dizer que é o ideal, porque o ideal é não pular. Não pular linhas, não pular palavras, evitar erros gramaticais, mas nem sempre isso é viável, tá? Então, ok, sabemos que a gente precisa reiterar os comandos de prova, né? Ali na nossa redação, circular esses comandos no rascunho, tá, gente? Na prova mesmo, não tem jeito. Circular esses comandos para garantir a adequação do que a gente está escrevendo e o desenvolvimento do texto. E também sabemos que é necessário fazer uma revisão final do texto, tá? Bom, e aqui, por fim, nossa última tela. A gente estava quase no finzinho da aula, gente, não acreditei que travou tudo, não. Ai, meu pai. Mas enfim, vida que segue, tá ótimo aqui também. Otimize os seus estudos. Eu acho que essa dica aqui também é uma dica muito importante. Deixa eu aproveitar para colocar o seguinte. Um bom texto, ele passa por etapas. Quais são as etapas do seu texto? Etapas. A primeira é o planejamento. O planejamento pode ou não envolver rascunho, com ou sem rascunho. Se tiver rascunho, ele está nessa fase. Então, você tem que treinar nisso. Depois, a elaboração. E, por fim, a revisão do texto. Então, um bom texto, ele segue essas etapas: planejamento, elaboração e revisão. É o que você precisa fazer ali. Na etapa do planejamento, você vai ali elencar quais os conteúdos de que você dispõe para responder a sua discursiva. Já que ela é diária, você precisa de conteúdo, não é argumento, né? Você precisa realmente saber alguma coisa. Se a minha questão é sobre ciclos de política pública, eu preciso saber quais são os ciclos de política pública, quais são os tipos de política pública. Então, isso tudo aí eu preciso elencar na etapa de planejamento. E aí, na hora que eu transformo isso em um texto pronto, eu faço a elaboração do meu texto. É uma rodada final mesmo. E a revisão desse texto. Então, esse planejamento pode ou não ter rascunho, tá? Bom, no caso dessa questão aqui, otimize os seus estudos, o que eu quero dizer é o seguinte, gente. Tudo que vai cair na sua prova discursiva, de uma maneira muito segura, também será cobrado na sua prova objetiva. Então, estudar para discursiva é como se fosse um privilégio para você. Enquanto um aluno que vai fazer um texto, por exemplo, de atualidades, precisa estudar toda a matéria da prova objetiva e ainda precisa ficar sonhando com qual será o tema da prova dele de redação, ele precisa ficar pensando assim, vai cair o ODS 11, vai cair a Agenda 2030, não, vai cair, por exemplo, um tema voltado para o racismo estrutural, vai cair racismo ambiental, que já caiu até numa prova agora de 2024, teve esse tema, uma prova do Sebrasp, tá? Então caiu um tema tipo racismo ambiental, nossa, o tema foi preconceito linguístico, como melhorar a educação no Brasil, mobilidade urbana, uberização. Nós temos uma infinidade de temas, clima, tudo, né? Reflorestamento, política de alimentos, muitas possibilidades quando se trata de um tema de atualidades. No seu caso, lógico que são muitas opções também, porque você tem vários conteúdos elencados na prova objetiva, mas pelo menos você já sabe por onde a sua discursiva vai. E existe um outro ponto. Toda vez que você estudar para objetiva, você pode se ater a um estudo casado com a discursiva. Então essa é a minha proposta. O que é que você deveria fazer? O estudo, ele é baseado em etapas. A primeira etapa é a etapa de aquisição do conhecimento. Essa aquisição do conhecimento, ela tem que acontecer de alguma forma. Bom, por exemplo, tudo que eu sei de português, eu tenho que usar, por exemplo, Bechara, eu tenho... Ai, meu pai, derramei café no caderno do Tatá. Gente, ele vai me matar. Olha aqui o que eu fiz. Derramei café no caderno do Otávio. Vou sobreviver. Tudo, não vai, né? Deixa aqui, depois eu resolvo. Olha aqui, tudo começa a partir de alguma coisa. Então, aqui, ó,
o dia inteiro, preciso ter uma dúvida e tal. Então, o conhecimento, ele precisa de uma base. Essa base é teórica, tá? É teórica. Não tem outra opção para ela. A gente pode, a partir de um viés teórico, reformulá-lo, ampliá-lo. Quando a gente, por exemplo, vê uma doutrina no direito, a doutrina ela partiu da lei. Então a gente sabe, uma jurisprudência, a gente sabe que houve um referencial teórico. Todo conhecimento parte de um referencial, de uma pesquisa, né? Então, beleza. A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é esse referencial teórico. Ele pode ser adquirido de várias formas. Uma leitura, uma videoaula. Por exemplo, você está aqui comigo assistindo a uma videoaula para ter um referencial teórico de como elaborar a sua questão discursiva. Então, o referencial teórico é o primeiro ponto da aquisição do conhecimento. O segundo ponto tem a ver com apreender. Então, o primeiro é aprender, conhecer. O segundo é apreender. Como eu vou fazer com que aquele conhecimento que eu adquiri se torne um conhecimento permanente? Como eu vou fazer com que aquele conhecimento que eu adquiri vá para a memória de longo prazo? Eu preciso de estratégias de fixação. Essas estratégias de fixação, elas podem ali ser variadas. Eu posso usar resumo, esquema, ficha, eu posso fazer um caderno de erro a partir das questões. E as questões nesse processo para a prova objetiva, é claro que elas são fundamentais, tá? E eu ainda posso me ater a um outro passo que vai me ajudar na discursiva. A partir desse conhecimento adquirido, dos tópicos que estão elencados ali, principalmente no meu resumo, nos meus esquemas, eu posso aproveitar para fazer um texto. Então isso vai consolidar o meu conhecimento. A maior parte dos alunos, gente, a maior parte dos alunos vai aprender muito quando se propuser a escrever. Por quê? Grande parte das pessoas tem um viés mais visual no aprendizado. Então aprende ali escrevendo, fazendo esquema, né? Grande parte. É claro que existem alguns privilegiados que são mais auditivos, outros que vão precisar até ter um relacionamento mais próximo com o professor, algumas pessoas aí com um viés mais sinestésico. Todo mundo tem um pouquinho de cada coisa, mas a gente tem estilos de aprendizagem predominantes. E na maior parte das pessoas esse estilo é visual. Esse estilo visual vai fazer com que você prefira, por exemplo, um esquema do que um texto corrido com uma letra muito pequenininha. Ele vai fazer com que você goste de assistir videoaulas. Ele vai fazer com que você aprenda mais quando você faz um mapa. Então, a partir desse mapa, a partir desse resumo, desse esquema, ou de uma questão bem inteligente que você viu numa prova objetiva, você tem que se propor a fazer um texto para a sua discursiva simulando esse conhecimento. Então, a minha ideia é o seguinte, aqui na primeira etapa, o propósito é aprender. Beleza? Na segunda etapa, o seu propósito é apreender. Reter esse conhecimento, né? Então aqui, ó, conhecimento requer referencial teórico. Então, conhecimento requer referencial teórico. Apreender requer prática. Então, basicamente, estímulos, né? A memória, gente, é igual fazer ginástica. O que você malhou ano passado não serve para esse ano, não, infelizmente. Então, a nossa memória, ela precisa de estímulos para reter o conhecimento. Claro que aqui, ó, para a prova objetiva, o seu treinamento tem que ser feito por meio de questões, só que a nossa aula de hoje é de discursiva. Então, eu quero que você pegue esse referencial teórico associado a um determinado esquema e, a partir disso, faça o quê? Um treinamento para discursiva. Um texto simulando a questão discursiva. Você não precisa nem fazer um comando, mas transforme aquilo ali em texto. Porque a sua habilidade de escrever... Aí, nesse caso, vale até você consultar, copiar alguma coisinha. A sua habilidade de escrever, gente, ela só será consolidada se você realmente se propuser a treinar. Então, você precisa escrever. Imagina que você estudou lá um determinado tema, tá? Flávia, eu estudei, por exemplo, sei lá, accountability, beleza? E aí, governo eletrônico. O governo eletrônico tá bem em alta. Que tem a ver também, né? Accountability tem a ver com o governo eletrônico, mas vamos supor que fosse um tema específico de governo eletrônico. Eu tenho um tema de governo eletrônico, Flávia. Beleza. O que é? Qual a finalidade? Quais os desafios de implementação do governo eletrônico? Quais os resultados, o quê? Esperados. Então, sempre na hora que você for estudar um determinado tema,
pense em subseções para fazer o seu texto. E aí, vai lá, escreva um texto sobre aquele assunto, porque você vai treinar duplamente. Você já está consolidando um conhecimento, é como se fosse mais uma etapa de revisão, né? E ao mesmo tempo está estudando para sua prova discursiva. E lógico, para objetivo, gente, o negócio é fazer muito exercício para conhecer ali a forma como a sua banca cobra, né? Treinar enunciados de prova e se sentir cada vez mais seguro. Então, agora, o que nós vamos fazer? Um texto, porque isso tudo que a gente falou aqui tem a ver com conhecimento, um referencial teórico, como se estrutura uma prova discursiva. E agora nós vamos fazer uma questão para que você tenha realmente, como é que eu posso dizer assim, segurança para ver como a sua questão tem que ser organizada.